Fala empreendedor, fala empreendedora, seja muito bem-vindo à nossa quinta e última aula desse terceiro módulo. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o plano de ação. De forma a gente pode construir um plano que seja produtivo e que seja executável. Até aqui a gente aprendeu e entendeu, né, o que é o nicho, o que é o nosso público, qual é a nossa persona, qual é a estrutura mínima que eu preciso é, desenvolver e criar, de que forma eu posso criar tudo isso de maneira estratégica, mas tudo isso só vai realmente funcionar no momento que eu for para a execução, no momento que eu for colocar tudo em prática. Então, até aqui a gente foi falando muito sobre o planejamento, né? Então, tudo aquilo que está no papel, e agora chegou o momento da gente começar a realmente tirar do papel essas ideias, esse plano e transformar em uma ação prática, em uma execução, né? E a partir disso a gente precisa, através dessa quinta aula, conversar um pouquinho sobre isso, né? Para a gente entender de fato o que é o plano de ação e de que forma eu construo ele. Às vezes as pessoas têm uma tendência de criar um plano de ação é, que aparentemente ele é muito produtivo, mas ele é inalcançável. Ele é muito difícil de ser colocado em prática, né? São muitas ações, muitas complexidades, muitas coisas ao mesmo tempo, né? E aí você claramente já percebe que ele não vai funcionar. Por quê? Porque às vezes são poucos braços, né? São poucas pessoas envolvidas em muitas coisas, em muitas tarefas, muitas vezes complexas. Então, a proposta do plano de ação é justamente a gente conseguir fazer uma análise, né, da expectativa versus a realidade. É olhar para o papel, tudo que está escrito aqui no meu planejamento estratégico, e agora começar a mapear de que forma eu vou conseguir realizar todo esse planejamento, em quanto tempo, de que forma, com quais ferramentas e assim por diante. Então, eu digo que o plano de ação ele é um mapa, né, que vai nos nortear em relação à rotina, ao dia a dia, às tarefas que vão ser executadas e que vai nos ajudar nessa distribuição e nessa organização de quem faz o quê, em qual dia, em qual horário, e a partir disso a gente tem esse mapa claro. Então, qualquer pessoa que pegar e visualizar esse mapa, que é o plano de ação, ele consegue entender o que vai ser feito no dia de hoje, o que vai ser feito nos próximos dias, o que vai ser feito dentro da semana, dentro do mês e assim por diante. Então, ele vai ser esse guia que vai te impulsionar e te ajudar a realmente tirar o planejamento do papel e transformar ele em algo prático, em algo que seja possível você executar. Pessoal, e eu quero deixar para vocês então 4 passos que você pode estar seguindo justamente para construir um plano de ação possível, executável e produtivo. O número 1, defina metas de curto prazo. Às vezes a maioria das pessoas tem uma tendência a querer mirar em coisas de médio, longo prazo, né? Coisas que claramente não são para esse primeiro momento, são coisas inalcançáveis para um momento imediato. E além disso, talvez te deixar distante de uma realização, de uma concretização imediata, vai gerar frustração, vai gerar paralisação, porque você não vai ver resultados em cima daquilo que você traçou, e isso é muito ruim. Então, defina metas de curto prazo, ou seja, o que eu preciso fazer para os próximos 30, 60, 90 dias da minha empresa, do meu negócio digital, do meu projeto digital. Então, defina, eu quero estruturar talvez a minha bio do Instagram, eu quero validar o meu primeiro produto digital para sentir, né, como que o mercado vai dar uma resposta em relação a ele. Eu quero lançar uma consultoria piloto para me testar, para me desafiar. Enfim, crie pequenas metas, metas que são possíveis você conseguir atingir. Tenha clareza nelas e elas vão trazer direção para você e elas vão ser o combustível para você saber o que precisa ser executado, né, diariamente, semanalmente, rumo a esse objetivo, a essa meta de curto prazo. Isso é muito importante. Tenha sempre metas de curto prazo. Tenha também claramente metas de médio e longo prazo, mas para ação imediata sempre foque nas pequenas tarefas, nos pequenos prazos. Por quê? Porque é eles que vão te impulsionar para as metas maiores, para os objetivos maiores, para os sonhos maiores que você tem para o seu negócio, tá bom? Segundo, divida essa meta em micro tarefas. De nada adianta eu ter uma meta
né, definida, estabelecida, como eu falei aqui antes, eu quero lançar o meu primeiro produto digital. Mas aí eu já tenho que linkar com esse número 2, que é justamente eu dividir micro tarefas, ou seja, pequenas coisas que eu preciso fazer, pequenas ações que eu preciso fazer, que vão me impulsionar a atingir, a alcançar essas metas, mesmo que sejam metas de curto prazo. Então, vamos pensar que eu quero estruturar meu Instagram, minha bio do Instagram, e o meu perfil, para criar ele e tornar ele um pouco mais estratégico. Eu já tenho que ter pequenas tarefas. Eu vou focar hoje em implementar a minha bio, eu vou implementar o meu link de direcionamento para o meu CTA, para a minha ação que o meu cliente vai ter. Eu vou criar um plano para os próximos 30, 60 e 90 dias de postar 3 Reels por semana. Eu vou postar 5 posts em formato de carrossel no meu feed do Instagram. Então, crie estratégias, crie ações que vão te impulsionar e te levar a atingir o seu objetivo, a atingir a sua meta de curto prazo, desde que você execute corretamente conforme o plano de ação que você estabeleceu. Mas isso é muito importante, definição de metas curtas e a distribuição de pequenas micro tarefas que vão te acelerar e te direcionar e te colocar rumo a essas metas que você desenhou e estabeleceu lá no seu planejamento estratégico, tá bom? 3. Monte uma agenda mínima para executar tudo isso. Então, uma vez que eu estabeleci e defini metas de curto prazo e eu criei micro tarefas que vão me levar a realizar e a concretizar essas metas e alcançar elas, eu preciso criar também um plano de execução, ou seja, eu preciso ter isso mapeado. Por quê? Porque senão você acaba se perdendo, se desorganizando, deixando de fazer o que precisa ser feito. Por quê? Porque não tem um plano claro de como fazer isso. Então você precisa já definir. Se eu preciso de 3 Reels toda semana, conforme eu comentei anteriormente, eu preciso definir. Nas segundas-feiras eu faço o quê? Na terça-feira eu faço o quê? Na quarta-feira eu faço o quê? No período da manhã eu faço assim, no período da tarde eu faço daquela forma. Então você vai criando uma distribuição dessas tarefas dentro da sua rotina, dentro do seu dia a dia, de uma forma que fique clara, porque aí você consegue pegar e enxergar esse plano e falar assim, olha, poxa, hoje eu infelizmente dei bobeira, eu tinha que ter feito uma gravação pela manhã conforme o plano e eu não fiz, eu não executei, o que eu faço? Você vai contornando, você vai construindo algumas estratégias para repor, às vezes, uma falha, às vezes um erro no processo, mas independente de você acabar deixando passar, você tem clareza de que você cometeu esse deslize e você consegue contornar antes do prazo, e aí você consegue, da mesma forma, atingir a meta, que é o mais importante de tudo, tá bom? E quarto e último que eu queria deixar, tem um dia fixo de revisão semanal, a cada 15 dias, mensal. A revisão é muito importante. Tem muita gente, a maioria do empreendedor, a maioria do administrador, do dono de negócio, devido ao volume de tarefas que ele tem para fazer, ao fato dele se envolver em tantas coisas diferentes ao mesmo tempo, ele tem pouco tempo, né? O tempo dele é muito comprometido em tarefas, em ações, e ele está sempre executando, 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 e ele não para. Qual que é o problema de tudo isso? É que ele não para em nenhum momento para fazer revisões, para poder analisar, né, de maneira ampla, global, o projeto, o negócio, e entender o que está funcionando, o que não está funcionando, o que precisa de um ajuste, o que precisa de uma correção, o que precisa de uma melhoria e assim por diante. E isso é algo que eu deixo como dica para você, pessoal. A gente só evolui, a gente só melhora quando a gente faz, quando a gente se assiste, quando a gente para e reflete sobre o que a gente está fazendo. E aí a gente sabe se está rápido demais, devagar demais, se está torto, se tá legal, se está coerente, se não está, se está alinhado com os nossos valores e princípios que nós tínhamos falado nas outras aulas, se a minha comunicação está sendo entregue para o destinatário correto, a mensagem correta. Então, tudo isso são correções que a gente precisa ir fazendo ao longo do percurso. Mas a gente só consegue fazer tudo isso quando a gente realmente para revisar. Então, a gente precisa entender que dedicar um tempo dentro da nossa agenda, dentro do nosso plano de ação, é necessário para a gente conseguir
alcançar resultados melhores, mais assertivos e corrigir sempre as falhas que naturalmente elas vão surgir e acontecer ao longo da nossa rotina, ao longo dessa jornada do projeto, tá bom? Bom, pessoal, e os principais erros que a gente percebe que as pessoas cometem nesse momento de construir um plano de ação primeiro, querer fazer tudo em uma semana, tentar acelerar, tentar fazer as coisas às pressas, correndo, muitas vezes porque ele se empolga, ele começa de forma muito acelerada, só que depois ele não consegue manter essa continuidade das coisas e as coisas começam a falhar. Por quê? Porque não é velocidade, né? Mas é continuidade que vai te levar e te impulsionar para as metas, para os objetivos, para você construir um projeto de sucesso. Lembra lá atrás que eu dei um exemplo para vocês da academia? De nada adianta eu ir todos os dias na academia por um mês e parar. É muito melhor que eu vá 3 vezes por semana por 1, 2, 3 anos sem falhar. Então, da mesma forma, é no plano de ação. Você precisa entender que você tem que criar um plano, como eu falei, simplificado, mensurável, mas produtivo. Que eu vá saber, que eu saiba que nos próximos 30, 60, 90 dias o que eu tenho que ser feito. E eu sabendo que se isso for feito, eu vou conseguir alcançar o que eu preciso. Então, crie sempre uma dinâmica legal dentro dessa rotina, dentro dessa construção do plano de ação, tá bom? Segundo, ser movido só por motivação. Isso é muito ruim. A motivação, ela é o ponto de partida, né? Ela é o combustível inicial para a gente começar e continuar qualquer coisa. Mas a motivação, ela muitas vezes passa, ela vai embora, e aí a gente precisa continuar. Então, a gente, mais do que motivação, a gente precisa ter constância, né? Consistência no que a gente está fazendo. Tá? Entender o prol maior, o objetivo maior do negócio, do projeto, onde eu quero chegar com ele, independente dos dias ruins, aonde talvez eu acordo sem a motivação comigo, sem estar animado por aquilo, por aquela causa, eu tenho que entender o objetivo maior, a meta maior. E a partir de eu enxergar sempre dessa forma, eu mantenho características, atitudes de ser consistente, de ser constante. Construir bons hábitos que vão me impulsionar a bons resultados, tá bom? E por terceiro, a questão de você mudar o plano toda semana. A gente vê esse problema com a grande maioria das pessoas, que é justamente a pessoa não ter foco, a pessoa não ter uma meta bem estabelecida, um propósito bem claro. Então ela se movimenta de acordo com o mercado, ela dorme com uma ideia, ela acorda com outra, e ela vai mudando tanto as metas, e aí quando você vai mudando as metas, você não alcança nenhuma delas normalmente, então você só vai substituindo a ideia final, e no final você não chega a resultados finais nenhum. E o outro aspecto é que justamente quando você muda toda hora, o plano de ação ele vai se tornando sem sentido, sem necessidade, inútil no processo. Por quê? Porque o plano de ação era justamente o que é te dar um mapa, como eu disse lá no início da aula, para poder chegar onde você tem que chegar. Se eu mudo o tempo todo a meta, se eu mudo o tempo todo as estratégias, eu não precisaria de um plano de ação, porque eu estou me movendo de acordo com a minha vontade do dia a dia, daquela semana e assim por diante. E isso não é o correto. O plano de ação é justamente o que vai nos blindar, o que vai nos trazer segurança de que nós vamos conseguir permanecer fazendo o que tem que ser feito, mesmo nos dias ruins, mesmo nos altos e nos baixos. Então isso é muito importante, tá bom, pessoal? E essa foi então a nossa quinta aula para fechar esse nosso terceiro módulo. E eu agradeço você, parabenizo você por já ter chegado até aqui. Espero que você esteja gostando da experiência, espero que tudo que a gente vem conversando venha realmente estar te trazendo clareza, direção, estratégia e motivação para começar o seu projeto, para tirar ele do papel e transformar em um negócio digital de sucesso, tá bom? E para a gente fechar essa aula então, lembra de pegar aquele papel e aquela caneta, lembra de abrir aquele bloco de notas e já defina quais são as suas metas de curto prazo. Escreva isso. Quais são minhas metas para os próximos 30, 60 e 90 dias para o meu projeto digital. Depois, escreva quais são as pequenas tarefas que você identifica já de imediato que você vai precisar executar constantemente, com constância, para te impulsionar a realização e a concretização dessa meta de curto prazo. Tá? E posteriormente,
crie um planejamento, um plano de ação, de agenda. Quando eu vou fazer isso, de que forma eu vou fazer isso, para que isso seja realmente um mapa que vai te nortear no dia a dia, para você poder começar a sua semana, abrir esse mapa e entender o que eu preciso fazer hoje, o que eu preciso fazer essa semana, o que eu não posso deixar de fazer, o que talvez uma coisa que eu gosto de falar, que acontece muito na vida do empreendedor. Surgem coisas o tempo todo, todos os dias, todas as semanas, né, ao longo do mês, coisas novas, que muitas vezes são prioridade, você precisa priorizar sim, mas tem algumas delas que vão surgindo e você acaba fazendo e você vai deixando o plano de ação de lado. O plano de ação é justamente para te proteger nesses momentos. Ou você dá um jeito de encaixar essa tarefa imediata no plano de ação, e isso não te prejudique na sua meta, ou você cria um momento estratégico para você fazer o que tem que ser feito. Mas não pare, não jogue o plano de ação para escanteio, porque é ele quem vai te impulsionar naquilo que você precisa, tá bom? Então, pessoal, agradeço vocês por mais essa aula e espero vocês agora no nosso próximo módulo, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula.